Ok, minha gente, já de volta. Agora deixa eu falar com vocês sobre a Serra Med. Serra Med é uma clínica que está aqui pertinho da gente, aqui ao lado da próxima à prefeitura, está aí a Serra Med, próxima à prefeitura, em frente à SEDAI, Serra Med. Qual é o diferencial da Serra Med? O diferencial da Serra Med é o atendimento. São mais de 28 especialidades, além de terapias complementares, exames laboratoriais, onde você paga apenas R$ 40 para fazer um hemograma completo, apenas R$ 40. Serra Med, aqui pertinho da gente, aqui pertinho da prefeitura, Serra Med. Bom, uma das coisas que a gente fala muito aqui no programa, tem reclamado muito, tem coisas que a gente fala, mobilidade urbana, é uma coisa que eu estou sempre falando sobre isso, que tem a ver com os acidentes que a gente tem aqui em Teresópolis, né? Com atraso de ônibus. O ônibus atrasa porque o movimento é muito grande de carros, o ônibus fica preso no trânsito, enfim. Isso é mobilidade urbana, é uma das coisas que eu falo muito. As pessoas falam de crescimento desordenado. Tá? Crescimento desordenado, sem nem saber se aquele prédio ou aquele condomínio que está sendo construído está numa área em que pode ser construído. Eu acho que as pessoas precisam tomar muito conhecimento e, para isso, as pessoas têm que participar mais do que acontece aqui em Teresópolis e que pouca gente faz isso. Muito pouca gente. Eu vejo pontualmente assim, uma pessoa, no Alto Calcado do Bake, lá no bairro Santa Cecília, eu vejo poucas pessoas preocupadas realmente e fazendo alguma coisa sobre o nosso desenvolvimento e sobre as nossas matas que nós estamos perdendo. Aí vem a falta d'água, aí todo mundo reclama, a SEDAI diz que não tem água porque está faltando o Rio Preto, o que, aliás, é um problema. Eu vou discutir isso aqui no nosso programa de hoje com a Renata Gouveia, que é da Associação de Moradores do Quebra-Frascos. Renata. Obrigada, tá, pelo convite, mais uma vez. Falar um pouquinho aí sobre esse tema, né? Tão difícil, né? É complicado, né? Uma coisa tão complicada. Falar de meio ambiente é impressionante, porque está aí de presente para a gente, né, a natureza, e a gente vê a natureza tão maltratada, tão desrespeitada, né? E, Renata, se você que está lá no Quebra-Frascos, né, você está sentindo esse problema, imagina o restante da cidade, né? Pois é, imagina o interior. Porque lá, quer dizer, outros bairros também... Se aproxima um pouquinho mais do microfone. Nós temos uma associação forte, né? O pessoal é engajado, os moradores são engajados, mas tem muito lugar que não tem associação, que não tem quem defenda, né, os direitos, vamos dizer assim, pelo meio ambiente saudável, né? Então, os bairros que têm as associações de moradores são privilegiados nesse sentido, né? Porque nós conseguimos, dessa forma, fazer com que o órgão público se atente a algumas coisas que a gente percebe que poderiam ter sido feitas melhores, poderiam ter sido feitas de outra forma, né? Então, realmente, quem não tem, os bairros que não têm... Mas eu vejo da seguinte maneira, houve uma época em que nós tivemos até excesso de associação de moradores aqui e foram criadas duas... me fugiu o termo agora, não foi associação, não. Tinha a Associação das Associações. Né? Foram criadas dois grupos representando as associações de moradores. Isso acabou não dando certo, depois terminou tudo, e hoje é muito raro você ver uma associação de moradores. As pessoas não estão mais preocupadas com isso. Como você comentou agora, antes, infelizmente, a gente vê ainda pouco envolvimento da população. A gente tem os canais aí de denúncia, né, como o E-Ouve, que funciona direitinho, funciona bem. Ali acho que é o ponto de partida da ouvidoria. E tem outros canais também do próprio Estado, né? A gente tem a Alerj, que está com uma comissão de meio ambiente muito forte, tem o Linha Verde, mas, infelizmente, as pessoas parecem assim, reclamam, mas não agem muito, né? Você é de Teresópolis? Eu estou aqui há 13 anos. 13 anos, pois é. A maioria das pessoas que fazem alguma coisa vieram para cá. Acho que o próprio Teresopolitano ainda não... Talvez não tenha acordado ainda, né? Assim é no Comaria, assim é no Quebra-Frascos e outros bairros, em Albuquerque.
são pessoas que vieram morar aqui, que estão preocupadas com o que está acontecendo no município. É porque, na verdade, assim, quem vem morar, quem vem de outras cidades, por exemplo, morei 13 anos, eu sou do Rio, mas eu morei 13 anos em Macaé. Macaé é uma cidade, assim, super quente, quase não tem verde. Então, quando a gente sai dessas cidades e procura Teresópolis, qual é o objetivo? É estar próximo da natureza, né? Então, acho que é por isso que a gente que é de fora, vamos dizer assim, se preocupa um pouco mais com isso. Porque quando a gente vê que a coisa está acabando ou que está sendo destruída, aí a preocupação aumenta, né? Porque nós viemos por esse motivo. Eu talvez enxergue dessa forma. Talvez eu possa. Quando a gente chega nessa época agora de pouca chuva e que está acontecendo no Brasil inteiro, o teresopolitano ele reclama, ele tem aonde reclamar, que é a SEDAI. Ele vai falar da SEDAI, da SEDAI, da SEDAI. A SEDAI é ruim, a SEDAI presta um péssimo serviço, e é verdade, a SEDAI em Teresópolis não é boa. Aliás, a SEDAI do Estado do Rio ela não é boa, e isso já é de muitos anos. Agora, por sua vez, não houve cobrança dos governos, como também não houve cobrança do povo. O povo não participa. É verdade. A gente vê aí que tem tido algumas audiências públicas, né? De caráter virtual não é a mesma coisa, mas as pessoas... Quando teve, no caso de água e esgoto, 2 audiências públicas para tratar de água e esgoto, não foi ninguém. Pois é. Então, isso realmente dificulta, né? Porque o povo tem que participar, porque o poder emana do povo. O povo é que tem que falar o que quer, o que não quer, e os órgãos públicos têm que se adequar, né, àquilo que o povo deseja. É o que eu sempre falo lá para o pessoal, lá da associação, né, lá dos moradores. Eu falo, gente, o poder emana do povo, tá? Isso aí né, todo mundo sabe disso. Só que a gente, para isso, tem que ter conhecimento, tem que participar, tem que se interessar. Porque se a gente tiver conhecimento, participação e o poder do povo, juntando esses 2 itens aí, a coisa vai. Agora, também não adianta ficar só reclamando e não participar na hora que pode, né? O Quebra-Folha acho que é um bairro assim, de muitas matas, porque está dentro da mata mesmo, né? Dentro da reserva, que chega na Serra dos Órfãos, tem tido problemas. A gente teve até uma boa notícia agora, em agosto, que saiu a portaria do ICMBio formalizando a zona de amortecimento, porque tem a unidade de conservação, né, o Parque Nacional, ele tinha toda a sua área de zona de amortecimento, mas não estava formalizado, não tinha uma segurança jurídica, né, nessas questões. E agora, em agosto, saiu a portaria 511, né, do ICMBio, formalizando as áreas que estão dentro da zona de amortecimento do parque. Então, isso, no caso do Quebra-Frascos, também foi muito bom, a gente recebeu isso com muita esperança, né? Porque com isso traz segurança jurídica para as questões. Antigamente ficavam processos, e aí vinha sempre aquela questão, é uma proposta, ainda não, a zona de amortecimento não está formalizada, então dava aquela insegurança jurídica. Agora não, agora a gente sabe aonde que a gente está pisando, o que pode ser cobrado, existem as regras que vieram, né, dentro dessa portaria, são as regras que têm que ser seguidas, que foram discutidas com a sociedade civil na época das discussões lá do parque, foi um trabalho bem legal. Então, essa é a vantagem de quem está dentro da zona de amortecimento nesse sentido. É a segurança jurídica que dá para essas áreas. Aquela parte aquela rua que liga a Fileuterpe, no bairro de São Pedro, que vai para a rua... Acho que me fugiu o nome agora. Aquelas 2 ruas, ali é mão e contramão, que ligam ao bairro de Araras, que fazem a ligação ao bairro de Araras. E aí você começa a descer Alagoas em direção ao bairro de Araras. Aquela rua ali está um negócio horroroso. Quando você começa a descer, aquele asfalto ali é um negócio horrível, aquilo ali. Aliás, eu sou radicalmente contra o asfalto. A gente não tem que ter asfalto aqui no município, a gente tem que ter paralelo mesmo, paralelepípedo. E como é que conserta? Vira o paralelepípedo ao contrário, bota o calceteiro para trabalhar, contrata calceteiro e vamos consertar as ruas aí sem botar asfalto. Porque asfalto é um negócio que para a estrada... Eu estou com medo que lá na rua Alfredo Rebelo Filho, que liga lá
corta ali todo o bairro de Araras, tá? E tem a Tietê também. Eu estou achando que vão asfaltar aquilo ali. No início vai ficar tudo muito bom. Mas 2 anos depois, acabou o asfalto e já não tem mais conserto. Aí vem a operação tapa-buraco. Aí, em vez de ficar buraco, fica um calombo, com aquele negócio para cima, né? Ficou tudo remendado, né? Tudo remendado, horrível. Além de ser feio, quebra carro, é um negócio horrível. Por que eu estou falando sobre isso? Você descendo de Araras, à tua frente assim, fica a Serra dos Cavalos. Né? Meu Deus, como eu conheço aquilo ali, vivi ali a minha vida inteira. Né? O meu bairro, a minha rua, Oliveira Botelho, aquilo tudo ali é o alto. E você pode ver que já, até algum tempo atrás, já invadiram ali, dá para ver claramente que é invasão. E já está começando a subir. Eu já vi 2 propriedades que até há uns 2 meses atrás não tinha. Eu já vi ali no pé ali da Serra dos Cavalos, por cima do Barroso, dá para a gente ver 2 casas, 2 terrenos já com construção grande. É coisa grande, tá? E que não tinha. Lá, bem baixo, gente, do Barroso. Bem baixo do Barroso. Já está começando a aparecer ali. É daí a importância das denúncias, né? Esses canais, eles estão aí para isso. Porque também, se a gente parar para pensar, nesse ponto eu defendo, sim, o poder público, porque é humanamente impossível ter fiscal em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, em todos os momentos. Então, a população, identificando uma questão dessa, usa esses canais, denuncia. Eu queria até aproveitar aqui a oportunidade e elogiar o trabalho que o secretário de Planejamento tem feito lá no Conselho da Cidade, que é justamente esse processo. O pessoal denuncia, né, leva até o Conselho, ele procura, ele corre atrás, quando tem alguma falha, ele corrige, ele dá retorno, ele se interessa. Então, esse é o trabalho da população e do poder público. Então, daí a importância da gente fazer essas denúncias. Se o pessoal avistou um desmatamento, eles vão lá, vão correr atrás, vão ver se está regular, se está irregular. Ele mesmo citou um desmatamento que estava tendo, uma movimentação de terra que estava tendo lá em Albuquerque, próximo de Albuquerque, e quando eles foram lá, não tinha nem processo na prefeitura. Então, quer dizer, isso acontece, né? As pessoas vão entrando e... Você conhece Albuquerque? Conheço alguma coisa. Sabe onde era o Country Club? Sei. Tá, ali vai ser feita agora uma opção de edifícios, né? O que é legal, não tem nada de legal, não houve nem desmatamento, porque ali era o clube, era o Country Club. Mas você fica imaginando, me parece que são 240 apartamentos. Tá? 240 apartamentos, são 480 carros circulando Albuquerque, Teresópolis, Albuquerque, cidade Albuquerque. Albuquerque, centro Albuquerque. São 480 carros. Porque são 2 pessoas, e hoje todo mundo tem carro. Digamos, vamos reduzir um pouquinho, vamos botar para 360 carros. Tá? Então, esses carros hoje não passam ali. Mas daqui a um ano, esses carros vão circular de Albuquerque ali de novo. Toda hora vão estar circulando ali de Albuquerque para a cidade. Essa é uma questão, né? Quer dizer, essa falta de planejamento, isso é muito discutido lá nos conselhos. Na verdade, assim, é necessário, ao meu ver, tá? Quem sou eu, né? Não sou dona da verdade, mas ao meu ver, realmente assim, tem que ver o que a cidade quer do seu futuro, né? O que a cidade pretende no seu futuro? É realmente adensar? Colocar um monte de gente? Quais são os transtornos que isso vai causar? Né? Então, isso tudo é um planejamento. A cidade tem que ter um planejamento. Existe o plano diretor. Tá? Esse plano diretor tem uma história, né? Ele já está atrasado, a revisão dele. E ele foi até um plano diretor muito bem escrito. Mas já está um pouco defasado. Está defasado em algumas partes, sim. Houve uma revisão, só que o processo está lá na Câmara de Vereadores, mas essa revisão não seguiu o rito que deveria seguir, então está tendo essa discussão. Né? Essa revisão está com alguns pontos lá. Eu posso falar isso porque a gente está num grupo de estudo do Conselho da Cidade, e a gente está estudando o plano diretor, a revisão do plano diretor, na verdade, e a gente está fazendo uma comparação com a revisão de 2019 com o plano diretor vigente mesmo, que é o de 2006, que está defasado.
Então, a gente está nesse estudo e a gente está verificando que, mesmo tendo essa revisão, a revisão não está contemplando a realidade agora. Porque Teresópolis fez um movimento muito brusco, essa vinda das Em 10 pessoas. anos. Né? E nesses últimos, eu posso até dizer, 3, 4 anos. Então, assim, por incrível que pareça, a revisão, acho que vai ter que sofrer uma revisão, porque já não está atendendo. Tem a questão da mobilidade urbana. Então, na verdade, a gente tem que ver assim, o que o povo quer da cidade e o que o poder público também entende. O que a gente quer do nosso futuro? Quer uma cidade cheia de carro, poluição, confusão, vai construir viaduto? Ou a gente quer aquela cidade respeitando a Mata Atlântica, que é o nosso bem maior, né? Nosso verde, nossas florestas, o clima nosso, que é desejado por todos, né? Então, isso tudo tem que ter um plano, tem que ter um planejamento, né? Com a participação da população. Olha, eu tenho participando aqui, o pessoal que está participando, as pessoas estão chegando agora, né? A Lia está aqui com a gente. Hugo Marques, ótimo dia também para você, Hugo Marques. Carlos Rosa, parabéns pelo programa. Elza Pacheco, bom dia, Hélio. Belo programa, Deus te abençoe. Deus abençoe você também, Elza. Saudade de você, está na hora de vir aqui no programa, hein? Ali assistindo a gente, ali ainda comenta, ali é horrível, a rua e as calçadas. Ela está se referindo a essa de Araras. Eu sei que ela passa muito por ali, indo para a Casa Espírita Nosso Lar. Ali é o caminho dali a passar, ela sabe o quanto é ruim essa rua. E a Araras está começando a sufocar. Meu Deus, era um bairro que eu nasci ali, era uma coisa tão boa de se viver, está começando a sufocar. Aliás, a cidade está começando a sufocar. E o que falta da prefeitura, do governo, né, é se você sabe que vai ser feito, no caso, por exemplo, que eu citei agora, Albuquerque, vai ser feito em Albuquerque um grande condomínio, então você tem que preparar, o governo tem que preparar o entorno, tem que preparar as ruas, tem que preparar água e esgoto, tem que preparar a estrada ali, a RJ 130. Na Posse também, eu fui no final de semana passado, eu fui um jantar lá na Posse, fui jantar lá com o pessoal da Metodista, e eu já fui comentando no carro. Eu falei, é um absurdo a situação da Estrada da Prata. Perdão, da Estrada da Posse. Estrada da Posse. É um absurdo a situação da Estrada da Posse. É uma estrada escura, perigosíssima. Muitas curvas, poderiam não ter tantas curvas. Eles poderiam diminuir as curvas. E não é botando asfalto, não. É consertando o paralelo. Só que não fazem isso. Agora está vindo um condomínio muito grande, aliás, belíssimo condomínio. Não sei o nome. Preservaram muito a natureza em volta, no entorno do condomínio. Preservaram a natureza ao ponto das aves estarem praticamente dentro dos apartamentos. Eu estava num local ali no condomínio e o jacu estava a 3 metros, um casal de jacu a 3 metros da janela, porque eles estão tendo cuidado de preservar a mata. Agora, a prefeitura, o governo não faz a sua parte, é isso que deveria fazer. Você falou dessa estrada. Semana passada eu estive lá nessa estrada e eu me perdi à noite. Tem uma parte, acho que não tem sinalização, não tem nada, uma faixa, não tem nada. Eu me perdi, eu fui parar numa curva que tinha, aí foi para cá. Eu falei assim, não, peraí, a estrada está aqui, eu vim para para um apostamento, sei lá o que é aquilo. Aí eu voltei, eu falei assim, nossa, que ali é não tem extremamente nada, perigoso. é escuro, né? Extremamente perigoso. E é de paralelo, né? Paralelo. Quer dizer, a manutenção seria muito mais rápida e fácil. A pintura também, porque aí não precisa ser... É fácil, cuidar do paralelo é muito mais fácil que cuidar do asfalto. Lá no Quebra-Frascos, a maior parte das ruas lá é de paralelo. Não deixa botar asfalto, não. Tem uma parte lá que tem asfalto, mas é bem estreitinha, então tem pouco movimento. A Renata nos trouxe uma série de fotos que nós vamos mostrar. Depois do comercial, ela vai localizar para a gente nessas fotos, vai nos localizar o local das fotos e a gente, enquanto eu vou para o comercial, eu falo da Serra Média. Serra Média fica aqui próximo da gente. Serra Média, próximo à prefeitura, tem mais de 30 especialidades. Serra Média. Voltamos já.